Com 10 segundos de idade você aprende a respirar. Com 2 meses de idade você começa a identificar alguns rostos. Com 3 meses de idade você começa a aprender a sorrir, a se divertir. E com 4 meses de idade você aprende a rolar igual um bebê gordinho. E é isso que nós iremos ver nesse vídeo. Coisas que você aprende em cada idade. Bora aqui e let's bora pro vídeo. Com 5 meses você aprende a amar os seus pais. Um vínculo de apego seguro ensina o seu bebê a confiar em você. Caramba, depois de 5 meses o bebê aprende a amar. E os outros 5 meses que a mãe tá lá dando leite, tá cuidando do bebê, o bebê só tá, tipo, existindo. Tipo, caramba, o que tá acontecendo, tá ligado? 7 meses você aprende a engatinhar. Cara, isso aqui é muito massa quando você vê o bebezinho aprendendo os seus primeiros passos. Antes de engatinhar, os bebês precisam desenvolver habilidades como o controle da cabeça e dos braços. Caramba, faz sentido, né? Porque pra você aprender a engatilhar, você tem que aprender a botar esquerda, direita, esquerda, direita. Se o cara não entender isso ainda, não tem como ele engatinhar. Depois de 11 meses, dizendo as primeiras palavras. Caramba, é tão rápido assim que começa a falar. Eu achei que era depois de um ano. Por volta dos 8 a 12 meses de idade, os bebês começam a atribuir significados às palavras. Começa a entender mamãe, papai, leite, comida, né? Depois de um ano, você começa a andar. Cara, eu não esperava que era tão rápido assim que os bebês começavam a andar, na boa. Um bebê que começa a andar mais tarde, pode indicar que ele é mais cauteloso. Ó, interessante. Depois de 1 ano e 3 meses formando frases curtas. Cara, eu não lembrava que era tão rápido assim que a gente aprendia as coisas. As primeiras frases são formadas com sujeito e pelo menos um verbo. Que da hora. 1,6 anos. Como entender as regras? Nessa idade, as regras são criadas para manter as crianças seguras. É verdade, ó. Não toca na tomada. Não come esse negócio aí não. Não come essa formiga não. Não come essa barata aí não, tá ligado? E assim a pessoa vai entendendo o que ela pode ou não pode fazer. Depois de 2 anos, você aprende a rabiscar. Esses rabiscos geralmente resultam em movimentos amplos dos ombros. Que da hora. 2,8 anos, você aprende a correr. Eles fortalecem os ossos inconsistentemente e melhoram a coordenação. 3 anos, eles começam a aprender como arremessar. Bebês adoram se envolver em comportamentos repetitivos de arremessar e soltar. Que da hora. O próximo presente que eu vou dar para um bebê vai ser uma bolinha de gude. Depois de 3,1 anos, a andar de triciclo. Andar de triciclo exige que a criança aprenda a controlar a sua direção. É a famosa bicicleta com rodinha, tá ligado? Mas, poxa, essa criança aqui tá desenvolvendo bem rápido, mano. Acho que eu fui andar de triciclo lá com meus 8 anos, 10 anos de idade, tá ligado? 3,7 anos, identificando as cores básicas. Especialistas dizem que as cores com alto contraste auxiliam o desenvolvimento do bebê. Olha só, cara, é por isso que a galera gosta de jogar Roblox, gosta de jogar Minecraft, que as cores são muito vivas, né? E é muita coisa acontecendo, então a galera curte, né? Depois de 4 anos, natação. Nessa idade, as crianças geralmente conseguem aprender habilidades básicas de sobrevivência na água. Deixe nos comentários se você lembra como você aprendeu a nadar. Eu não lembro, e a minha mãe disse que ela me ensinou a nadar na piscina. Ela tava com a amiga dela também tinha acabado de virar mãe, então as duas, uma ensinava os seus filhos a nadar, tá ligado? Então foi muito massa. Ela falando pra mim, ficava eu, você, o seu amigo e a mãe do seu amigo lá na piscina te ensinando a nadar, cara. Eu não sei se com vocês foram assim, mas deixem nos comentários. Depois de 4,2 dias, formando amizades. Amizades na infância ensinam habilidades de compartilhamento e comunicação. Cara, e fica a pergunta, com 4 anos a gente já tá na escola? Mano, eu não lembro, cara, de 4 anos a gente já tá com a escola, velho. Eu lembro que com 3 anos eu quase entrei numa creche, mas eu era loucão e minha mãe não conseguiu me deixar na creche. Aí eu não lembro se com 4 ou 5 anos eu já tava na escola, cara. Eu não lembro disso. Deixe nos comentários. 4,9 anos. Como as formas diferentes se parecem? Nessa idade, os bebês devem ser capazes de identificar a maioria das formas básicas. Por isso que tem aqueles brinquedinhos de inteligência de botar quadrado, triângulo, estrela, né? Depois de 5 anos, brincando cooperativamente. Provavelmente aqui você já está na escola. Enquanto as crianças começam a trabalhar juntos em prol de um objetivo comum. Interessante, é por isso que é importante as escolas estimularem, né, o trabalho em equipe, as pessoas fazerem amizade com todo mundo. Isso é muito da hora quando a escola faz isso. 5,4 anos escrevendo letras, cara. Olha só que massa. Uma das maneiras mais fáceis para as crianças aprenderem a escrever letras é começando a traçá-las. Nossa, cara, o famoso caderninho de caligrafia. Quem lembra desse caderninho aí? Era um caderninho que tinha vários risquinhos, aí você tinha que aprender a escrever o A, o B, o C. Mano, eu lembro que era o alfabeto inteiro, cara. Meu Deus, eu tenho trauma desse caderninho aí, cara. Vou ser bem sincero. Eu odiava fazer essa parada. E é por isso que hoje em dia minha letra é feia, né? Mas tudo bem, vamos para o próximo. Amarrando os sapatos. Aprender a amarrar os cadarços requer paciência e determinação. Depois que você aprende fica muito fácil, né? 6,3 anos jogando videogame. O vício em videogames afeta entre 1,7 a 10% dos americanos. E eu não vou mentir pra vocês, eu tinha um PlayStation lá, jogava Mario, não sei o que, aquele joguinho de matar pombinha.
E sim, eu era viciado quando eu era criança. Só que eu não lembro com qual idade eu era viciado, velho. Eu não lembro se com 6 anos. Mano, eu era muito novo, velho. Eu não lembro se com essa idade eu já jogava videogame, velho. 6,5 anos contando números. Alguns cientistas acreditam que nascemos com senso inato para números, cara. Eu acho que não, cara. Principalmente eu. Ô, carinha ruim com números, cara. Deixa aí nos comentários se vocês têm facilidade com números, porque se tem uma coisa que eu não tenho é facilidade com números. 6,8 anos usar uma tesoura. Cortar com tesoura é algo que as crianças podem levar um tempo para aprender. Cara, se tinha uma coisa que eu adorava quando era criança, era fazer origami e mexer com papel. Cara, eu adorava construir, usava papelão, usava papel machê, fazia cola ali, cara, eu adorava fazer isso. Por um lado, não gostava de matemática, mas eu adorava a aula de artes, adoro desenhar também. E deixa nos comentários quais são as suas matérias favoritas e você foi se conhecendo quando você foi crescendo, né? Depois dos 7 anos, ler livros básicos. Estudos mostram que ler para crianças a partir dos 9 meses de idade pode beneficiar o desenvolvimento, cara. Eu não lembro com que idade eu comecei a ler, mas eu lembro que eu lia com a minha mãe. Antes de dormir, ela lia pra mim. Aí eu acho que eu fui começando a pedir pra ela como é que eu aprendi a ler e não sei o que. E assim eu fui desenvolvendo e também na escola, né? Cara, e pra ser sincero, eu não lembro a primeira vez que eu falei assim, caramba, eu tô lendo um livro. Sinceramente, hoje em dia eu nem leio o livro, tá ligado? Então é complicado eu ter essa estatística, né? 7,2 anos, agilidade nos esportes. Isso aqui é top. O foco nessa idade é adquirir conhecimento e consciência corporal. Ou seja, aqui que o cara vai começando a ficar fortão, vai começando a jogar bola, jogar um basquete, jogar um vôlei, tá ligado? Pegar uma natação ali. Isso aqui é massa. 7,4 anos, ler as horas de um relógio. Rapaz, vou falar que até hoje às vezes eu me confundo, tá ligado? A maioria das crianças consegue entender como ler as horas de um relógio analógico nessa idade. Da hora. Vocês aprendem isso nas escolas? Vocês que são mais novos aí, vocês chegaram a ter uma matéria que ensina a vocês a ler? Eu lembro que no relógio, na matemática, ensinava assim. Teve uma vez que a gente aprendeu isso, mas eu acho que não tem nem porquê ser ensinado isso nas nossas escolas, sendo que hoje em dia a galera só vê no celular, né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas meu papel de parede é o pinguim que se perdeu lá nas montanhas. Mas vamos para o próximo. 7,7 anos, aprendem a ser responsáveis. Cara, essa aqui é uma etapa importante para a maioria, né? Problemas sociais surgem na falta de compreensão de deveres e responsabilidades. Faz sentido. 8 anos, matemática básica, cara. Ô, trenzinho inchado da Prila. As crianças começam a aprender matemática no momento em que começam a explorar o mundo. Eu não vou mentir pra vocês, tipo, depois que você aprende as fórmulas, né, a física, as fórmulas, tudo fica mais fácil, mas no começo é uma chatice. Mas depois que você entende as fórmulas ali, Bhaskara, que não sei o que, X, mas não sei o que, o negócio flui, tá ligado? 8,2 anos, a verdade sobre o Papai Noel, cara. Eu não vou falar nada sobre a verdade do Papai Noel, vamos só para o próximo. 8,3 anos, compreendendo mapas, aprender a ler e a usar o mapa ensina habilidades espaciais às crianças, cara. Olha só que da hora. Esse aqui é um dado diferente, né? Aprender a ler mapas. Eu não lembro de ter aprendido a ler um mapa quando eu tinha 8 anos, né? Mas tudo bem, vamos para o próximo. Depois de 9 anos, cuidado da higiene pessoal, ou seja, escovar um dente, tomar um banho. Uma boa higiene é fundamental para prevenir propagação de doenças infeccionais. Top. 10 anos debatendo tópicos simples. Ô louco, isso desenvolve o pensamento crítico, a comunicação e a confiança das desenvolve o pensamento crítico, a comunicação e a confiança das crianças. Eu lembro que na escola que eu participava, teve uma vez lá na aula de filosofia, a professora botou a gente pra discutir, cara, não discutir, né, fazer meio que um debate, né, tinha os juízes e tinha a galera que tava debatendo um assunto e o juiz tinha que meio que ver qual que era o melhor ponto e, mano, foi muito da hora. Depois de 10,5 anos, passando roupas, ensina a importância de manter a aparência pessoal. Meu Deus do céu, cara, eu não lembro se eu aprendi com 10 anos a passar roupa não, cara, então vamos para o próximo. 11 anos, crianças aprendem a lutar. Isso aqui é mais pros homens, né, pras meninas elas vão aprender dança, balé, uma parada assim. Crianças e adultos de todas as idades se beneficiam do treinamento em artes marciais. É verdade, galera. Infelizmente, eu fiz muitas coisas e não foquei em nada. Eu já fiz kickbox, eu já fiz muay thai, eu já fiz jiu-jitsu, eu já fiz capoeira, cara. Eu adorava capoeira, porque a minha única meta pra eu entrar na capoeira foi aprender a dar mortal. E adivinha, eu não aprendi a dar mortal. Mas tudo bem, mas depois, consequentemente, eu aprendi a dar mortal em ginástica olímpica, né? É que eu achava que eu entrar na capoeira, o professor ia me ensinar com 11 anos a dar mortal. E não foi isso que aconteceu, tá ligado? Então eu tive que, depois do ensino médio, lá no meu ensino médio, que eu tinha que fazer uma dança. Aí eu descobri a ginástica olímpica, que é um esporte que utiliza mortal, né? Pra ganhar pontos, você tem que dar mortal e cair retinho. Que eu falei, meu irmão, é aqui que eu vou aprender a dar mortal. Eu entrei lá, fiquei um mês lá, porque eu só queria aprender mortal, mano. Eu aprendi a dar mortal e saí. Eu falei, valeu, professor, era isso que eu queria. E nunca mais voltei. E aí, faz parte, vamos pro próximo. 11,4 anos. O que é a puberdade? Ela causa mudanças físicas e afeta o menino e as meninas de maneira diferente. Verdade. Em mim, o meu cabelo mudou. Antes, meu cabelo ele era extremamente liso e agora ele ficou meio cacheadinho, tá ligado? E não só isso, a minha voz ficou um pouquinho mais grossa. Se vocês... minha voz ela meio... Eu não sei, cara, mas eu lembro que uma vez um professor falou pra mim, Bacoque, a sua voz está mudando. Ela
era mais fina e agora ela tá um pouquinho mais grossita. Então nos homens eu acho que é isso, né? Começa a crescer mais pelo na gente, começa a crescer a famosa barba, né? E eu sei que com essa idade é novo, tá ligado? Mas já tinha gente com bigode na minha sala nessa idade, tá ligado? É bizarro, mas acontece. Mas as meninas, deixem no comentário como é que é a puberdade pra vocês, né? Com 11,8 anos, pensamentos lógicos, ajuda as crianças a resolver problemas e tomar decisões. Da hora. Com 12 anos, como desenvolver a identidade. Muitas vezes o senso de identidade de uma criança pode ser moldado pelas suas experiências. Com 12,3 anos, noções básicas de trabalho em equipe. Aqui, ó. E aqui entra a escola, né? E os familiares para ajudar isso. Para isso, as crianças precisam aprender a se comunicar efetivamente com os é verdade. E aqui você vê que quando a pessoa ela é meio doida, tá ligado? Quando a pessoa não sabe trabalhar em equipe, quando a pessoa é meio chata no trabalho, é que provavelmente quando ela era um pouquinho mais infantil, mais criança, ela não teve esses ensinamentos, tá ligado? Quando uma pessoa é mais egoísta, sabe? Ah, aquela pessoa ali é meio egoísta porque quando ela era criança, ela não teve esses ensinamentos, só vê na escola, os pais não ensinaram, né? Então se você é uma criança egoísta, treine isso e vamos pro próximo. 12,9 anos, como lidar com a pressão dos colegas. Olha só, isso aqui é importante também. Isso ajuda você a fazer escolhas independentes e resistir a influências negativas, ou seja, tá todo mundo, os seus amigos bebendo lá, o que tu faz, irmão? Meus pais ensinaram que é errado beber e eu não vou beber, tá ligado? Eu espero que com esse vídeo aqui você tá vendo seu amiguinho bebendo, usando coisas erradas, mano, não vai na onda deles, porque essas coisas são coisas de pessoas fracassadas, pessoas que querem sumir do mundo, quer viver as coisas fáceis, é a dopamina barata, tá ligado? Então não siga isso e seja forte. Essa reza pra Deus, seja forte e assim vai. Com 13 anos, entender as emoções dos outros, ele começa a entender que uma ação pode ter uma reação, né? Então se você bater num amigo seu, ele pode ficar triste com você, pode dar outro BO. Isso ajuda você a desenvolver empatia e aprimorar as habilidades sociais. Isso aqui é muito importante. 13,5 anos. Como formar amizades profundas. Para isso você precisa praticar confiança, comunicação e empatia. Sabe qual que é o BO, cara? Que existe pessoas adultas que não aprenderam isso até hoje. Sabe qual que é? Isso que eu fico maluco, cara. Quando vocês forem trabalhar, galera, quando vocês forem fazer o L aí e forem para a CLT, irmão, você vai conhecer muita pessoa assim maluca e você tem que ter o molejo, né, pra como tratar essas pessoas e tá tudo bem. Tem pessoas que teve infâncias boas, tem pessoas que teve infâncias ruins e elas vão toda cagada pro mercado de trabalho, você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa, né, mas faz parte. Mas aqui, né, é a média, então provavelmente ela não aprendeu quando ela tinha os seus 13 anos, aí vai aprender da pior forma possível quando ela tiver adulta lá no mercado de trabalho, se lascando, tá ligado? Mas vamos para o próximo. 14 anos, cozinhando alimentos básicos, cara. Cozinhar dá às crianças uma sensação de realização e autoconfiança, cara, da hora. O que eu sei cozinhar? Sei cozinhar um ovo e malemar fazer um arroz, mas vamos pro próximo. 14,5 anos, matemática abstrata. É aqui que entra o número com letra, cara. Entender álgebra, especialmente álgebra abstrata, pode ser incrivelmente desafiador. É verdade, eu assino embaixo. 14,8 anos, admita seus erros. As crianças buscam orientações de adultos quando se sentem seguras para admitir os erros. É verdade, cara. Não importa o que você faça, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar, né? Pô, vou lá na frente, falei alguma coisa errada, cara, não tenha medo e admita o seu erro, tá ligado? Pô, galera, errei o gol, fui chutar o gol, errei. Mano, eu errei o gol, cara, acabou. Tá ligado? Tem uma galera que fica fazendo tempestade em capo d'água, tipo, pô, cara, como é que você chegou lá e errou o gol, irmão? Eu errei o gol. E é isso, parça. Eu tô usando o meu exemplo, porque geralmente acontece aqui com nós, rapaziada, né? Tu vai lá, chuta o gol, erra o gol, impossível de errar. Irmão, errei o gol, pai. Acontece, bora pro próximo. Então, mano, não tenham medo de errar. E se for, se chegar nesse caso, mano, admita ser, mano, eu fui lá, errei. E é isso, eu sou ser humano. E vamos pro próximo. Com 15 anos, como usar as mídias sociais, cara. Hoje em dia a galera tá tendo acesso mais rápido, né? E já fica o gatilho aí pra você que tá me assistindo. Você tá me assistindo com quantos anos? Você tá com o seu YouTubezinho na sua televisão aí, no seu celular, quantos anos você tem? Deixe nos comentários. As plataformas de mídias sociais podem ter um efeito positivo e negativo sobre as crianças, é verdade. Se você usar demais, você fica maluco, mas se você usar de menos, você não vai ter acesso aos benefícios da internet, né? Que é o conhecimento, curiosidades e assim vai. 15,6 anos, habilidades básicas de orçamento, é o que? Pesquisas mostram que as crianças de hoje não estão recebendo a educação financeira de que precisam, cara. Ok, isso faz sentido, né? Porque nas escolas não ensinam educação financeira. Você sai da escola sem saber o que é o cartão de crédito, sem que quer abrir uma conta no banco, o que é um CNPJ, mas tá tudo bem. A vida te ensina e você aprende. Uma hora de outra você vai aprender. 16 anos, propósito das metas. Ensina planejamento, persistência e o valor de esforço. É aqui você aprende que quanto mais você estudar, mais notas boas você vai tirar. Quanto mais você treina, mais forte você fica. E assim vai, né? Essa é uma idade muito importante para muitos
muitas pessoas. 16,3 anos você aprende a como fazer amor. Só quem sabe, sabe, né? Entre os 16 aos 20 anos, metade da população perdeu a virgindade. Vamos para o próximo. Com 16 anos você aprende a dirigir, só que não, né? Isso aqui segue as leis dos Estados Unidos e infelizmente aqui no Brasil você só pode começar a dirigir com 18 anos. Então se você não tem 18, você não quer nem triscar no carro, né? Com 17 anos você consegue o seu primeiro emprego fazendo L. 60% dos empregos são encontrados por meio de network não online. Isso é verdade. 18 anos você aprende como votar. Cerca de 66% dos eleitores elegíveis participam das eleições do presidente de 2020. É verdade. Eu voto, então é obrigatório, cara, não tem muito o que fazer. Com 19 anos você aprende a abrir uma conta bancária. Eu lembro que com meus 17 aninhos eu já abri a minha primeira conta bancária afiliada do meu pai. Como eu era de menor, já tava trabalhando, já tava ganhando dinheiro ali com a internet, então eu tive que abrir minha conta no banco para não ficar mandando dinheiro pro meu pai, tá ligado? Mas interessante que com 19 anos a galera aprende, né? Acabou de sair do ensino médio, já aprende, cria o primeiro banco, já começa a fazer os trampos ali, já começa a receber aquela grana e fazendo pix ali, pix aqui e a vida adulta vai chegando. Na verdade você já virou adulto, né? Então agora o negócio vai ficar sinistro daqui pra frente. E se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário se você já aprendeu alguma dessas coisas, porque aqui é vídeos todos os dias nesse mesmo formato. Porque com 20 anos você começa a cozinhar para si mesmo. Sabe quando você acorda e faz aquele ovinho mexido com pão? É o que eu sei fazer, galera. Eu tô falando de ovo porque é o que eu realmente sei fazer. Às vezes um franguinho ali na janta, um franguinho no almoço, um arrozinho, tá ligado? Se você realmente quer se tornar um bom cozinheiro, precisa se comprometer a cozinhar regularmente. Com 20 anos você consegue morar sozinho, cara. Já foi a época que os caras conseguiam sair de casa com 21 anos. Em 2020, 27% dos domicílios ocupados nos Estados Unidos tinha uma pessoa morando sozinha. Vou ser sincero pra vocês, cara, cada dia que passa a economia fica horrível para nós que estamos morando com os pais. Sair, né? Tá tudo caro, velho. Os aluguéis tá caro, a comida tá cara, a gasolina tá cara. Então, meu irmão, ou você ganha muito bem e consegue sair de casa, ou você sai de casa e sobrevive, tá ligado? Ganha dinheiro pra sobreviver e é complicado, né? Vamos para o próximo. Com 22 anos você aprende a controlar o seu estresse. Eu vou falar pra vocês que tem gente que não sabe controlar não, hein? 37% dos adultos nos Estados Unidos relatam ser incapazes de fazer qualquer coisa quando estão estressados. Ai, irmão, isso aqui é a galera do mimimi. Ai, estou estressado, não consigo trabalhar. Tu tá maluco, meu irmão? Tem que trabalhar, tá ligado? Então vamos para o próximo. 23 anos, gerenciamento do tempo, cara. Putz, se tu só aprendeu a gerenciar seu tempo com 23 anos, meu irmão, o tempo tá passando aí, calma aí. 82% das pessoas não tem um sistema de gerenciamento de tempo. É verdade, então quanto antes aprenda a controlar seu tempo. Bacoque, o que é controlar seu tempo? Mano, é ter hora pra acordar, é ter hora pra dormir, é ter hora pra trabalhar, é ter hora pra se divertir, tá ligado? Não tô falando pra você seguir uma rotina regrada, né? Mas você fala, pô, galera, já joguei 2 horas aqui, vou fazer um trampo, vou fazer uma side quest ali, fazer um trabalho extra, tá ligado? Pra você já ir pra quando você chegar com seus 30 anos, falar, pô, mano, pelo menos vou investir um tempinho aqui, né? Pra construir alguma coisa da hora, tá ligado? E assim vai. Com 24 anos, como equilibrar trabalho e vida lá social, cara. Meu irmão, eu queria conhecer esse cara com 24 anos que conseguiu equilibrar isso. Trabalhadores que mantêm um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal são 21% mais produtivos, cara. Olha só que interessante, né? Porque eu sou muito a favor do cara que trabalha e lá na frente a gente conquista a nossa vida social, né? Mas aí a pessoa que quer o equilíbrio, cara, 24 anos, cara, você tá com sangue no olho, você tem que trabalhar, você tem que, mano, comer a parede com concreto, tá ligado? Aí chega aquele cara, ai, tem que ter um equilíbrio, não sei o que, ai, pô, rapaziada, essa não cola comigo. Ter vida equilibrada não cola comigo. 25 anos, como reconhecer um relacionamento tóxico? 1 em cada 3 jovens estará em um relacionamento prejudicial ou não saudável. Se você está em um relacionamento tóxico, termine esse relacionamento. Espero ter ajudado vocês. Eu já tive alguns relacionamentos, cara, mas nenhum deles foi tóxico, porque eu acho que eu era o cara tóxico da relação, tá ligado? Mas tudo bem, vamos para o próximo. 26 anos, como construir uma identidade profissional? Uma identidade profissional desempenha um papel importante no desenvolvimento de nossa identidade pessoal. Aqui é quando você cria o seu LinkedIn, cria o seu portfólio, cria o seu certificado lá. Mas isso aqui, meu irmão, já tem que acontecer desde quando você vira adulto, mano. Virou adulto, já cria seu LinkedIn, já faz acontecer, vai trabalhar e pau na máquina, tá ligado? 29 anos, como fazer planejamento financeiro, cara? Olha só, com 58% dos americanos tem menos de R$1.000 economizados para a aposentadoria, cara. Meu irmão, por favor, comece a economizar o quanto antes. Não espere você fazer 29 anos para poder economizar dinheiro. Com 30 anos, como criar um filho, cara? Olha só,
países urbanos gastam 27% a mais por filhos do que países rurais, cara. Interessante. Então, é a média, né, que você vai ter seu filho ali entre os 29 aos 35 anos ali, você vai ter o seu primeiro filho. Com 35 anos, administrando um negócio. Caso você vai para o modelo de empreendedorismo, né? Pequenas empresas representam 90% de todas as empresas globais. Da hora. Com 40 anos, você aprende a ser um líder. 50% dos CEOs têm dificuldades em desenvolver a próxima geração de líderes. Faz o L aí pra geração Z aí, que a geração Z não quer trabalhar. E se não quer trabalhar porque não tem líder e o bagulho vai ficando doido, tá ligado? 65 anos se adaptando à aposentadoria. Os americanos vivem em média mais 20 anos após se aposentarem. Eita, cara, esse aqui é um dado bem estranho, né? Vai que seu pai já tá aposentado aí, espere que ele tenha mais 20 anos de vida, cara, de acordo com esse dado aqui, né, cara? Que doideira. Então, aproveite a vida e viva o máximo tempo possível com seus pais, né? 66 anos, seu propósito de vida. Caramba, tu vai achar seu propósito de vida com 66 anos, aí você quebra, né? 81% acreditam que existe um propósito e um plano final para a vida de cada pessoa. Beleza, mas aí você pode descobrir antes, não precisa esperar chegar aos 66 anos. 67 anos, mentoria. 76% das pessoas acham que mentores são importantes, mas apenas 37% tem um. Com 67 anos, tu vira coach, tá ligado? Com 67 anos,5 anos, você aprende a como desapegar das coisas. Olha só, o autocuidado é uma parte importante de aprender a desapegar. Só que putz, grila, cara, tu só vai aprender com essa idade, meu irmão. 58 anos, como valorizar o seu tempo. Valorizar o seu tempo significa escolher gastá-lo com sabedoria. Isso ajudará você a priorizar o seu tempo. Beleza, mas você aprendeu isso aí a gerenciar seu tempo lá com seus 18 anos, né, cara? Você não vai aprender agora com 68, por favor, né? 78,5 anos, o que realmente importa. Significa focar em relacionamentos, saúde e experiências significativas. Mano, aí eu fico maluco, cara. O cara só vai dar valor nisso com seus 68 quando o cara tá velho, cara. Isso que é o complicado, velho. O cara vive a vida inteira pra chegar nos 68 anos. Agora eu quero me relacionar. Agora eu quero ter saúde. Agora eu quero ter experiências significativas. Não, mano. Tu tem que ter isso com seus 30 anos, 25 anos. Por isso que dos 20 até os 20 e poucos anos, você tem que trabalhar pra caralho. Pra quando chegar com seus 30, se você tiver com uma saúde boa, você poder viver isso e não quando você tiver os seus 60 anos, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Depois de 69 anos, como lidar com um ritmo de vida mais lento? Isso significa reservar um tempo para aproveitar o que você está fazendo. Já chegou, já tá velhão, já pode ir no mercado, já tá aposentado, já pode fazer o que você quiser, ficar na maciota e assim vai. 69,5 anos, como se adaptar ao envelhecimento? Significa abraçar as mudanças, mantendo-se ativo e cuidando da sua saúde. Não tem jeito, a idade chega para todo mundo. 70 anos, deixando um legado. As pessoas querem deixar um legado porque querem sentir que as suas vidas foram importantes. É difícil deixar um legado, hein? É difícil. Talvez você pode fazer um filme, escrever um livro, né? Fazer uma caminhada. Eu não sei. Dá seus pulos aí pra você deixar seu legado. 70 anos. A importância da família. A família aumenta e a sua confiança é proporcional ao amor incondicional. É verdade. Você vai crescendo, você vai tendo seus filhos vai tendo filhos, e os filhos dos seus filhos vão ter mais filhos e a família vai estar gigante, né? Se você ainda estiver vivo pra ver toda essa parada, cara. Isso aí é massa. Com 71 anos, como lidar com os arrependimentos? Complicado, cara. É nessa idade aqui que a parada fica louca. 44% das mulheres têm arrependimentos românticos, enquanto apenas 19% dos homens têm. Olha só as mulheres metendo louco aí nos homens, rapaziada. Mas é aquela, né? Viva sem se arrepender, porque existe uma frase muito da hora, tá? É melhor você ter medo de se arrepender do que o medo de fracassar. E a galera geralmente tem medo de fracassar do que medo de se arrepender, porque depois que você dorme na sua cama, irmão, é você e a sua cabeça, e você fica pensando, caramba, mano, eu não cheguei naquela mina, eu não gravei o vídeo, eu não fiz aquela parada. Então, tenha medo sim do arrependimento, de você chegar em casa e dormir com arrependimento. Tenha medo do arrependimento e não tenha medo de fracassar. 72 anos, como estar em paz? Depois de uma certa idade, seus arrependimentos não importam mais tanto assim. Ou seja, já virou o cara good vibes, né? Com 75 anos, você começa a aceitar a morte. A morte é uma parte inevitável do ciclo da vida, mas muitos fazem de tudo para evitá-las. Infelizmente, isso vai chegar para todo mundo. Hoje nós iremos ver os tipos de mortes mais comuns em cada faixa etária. Se você quer saber como você pode morrer tendo a sua idade, assista esse vídeo até o final. E começando com 1 ano de idade, a morte mais comum é o sufocamento, velho. Nossa, cara, eu acho que essa é uma das piores formas de morrer. Danos cerebrais começam após 4 minutos sem oxigênio e a sobrevivência diminui muito, né? Às vezes o bebê virou de cabeça pra baixo ali e ele não consegue respirar. Com apenas 4 minutos ele já vai ver papai do céu, cara. Extremamente difícil. Então, mano, preste atenção nas crianças, né? Que esse começo aqui vai ser basicamente as crianças, né? E com 2 anos, a morte mais comum é com piscina de afogamento. Outra morte terrível que, infelizmente, alguns pais, né, às vezes
por falta de atenção, deixa os filhos brincando na piscina ali, né? Às vezes corrida, né? O dia a dia acaba esquecendo da criança e acaba acontecendo isso, né? A maioria das vítimas de afogamento não emite som e desaparecem em segundos. Nossa, velho, não quero nem imaginar esse tipo de morte. Então vamos para o próximo. Com 3 anos de idade, queda de janela aberta. Ó, isso aqui é mais difícil, mas se a criança for arteira, for meio esperta, tá ligado? Quedas de alturas continuam sendo a principal causa de lesões infantis no mundo inteiro. Cara, eu lembro que com meus 3 anos, velho, a minha mãe me deixou cair da escada, velho. Só que ela não deixou, né? Eu acho que eu tava tentando subir a escada. Aí quando eu subi lá em cima, eu só sei que eu desci rolando a escada inteira, tá ligado? Eu não sei se você, quando era mais jovem, teve alguma história dessa. Você teve, deixa nos comentários. Mas eu lembro que minha mãe me contou isso. João, só sei que eu tava olhando pra você e do nada eu fui ver, você tava lá no fim da escada chorando, tá ligado? Aí adivinha, era eu subindo a escada, tá ligado? E com 5 anos, a ingestão de água sanitária, meu irmão. Ó, o outro tava passando fome e agora esse aqui tá passando fede pra tomar água sanitária. É sacanagem. Queimaduras químicas danificam os órgãos internos e a recuperação torna-se extremamente difícil. Ou seja, meu irmão, tomou água sanitária, bye bye pros seus órgãos, tá ligado? Você até pode sobreviver, mas é muito difícil disso acontecer, né? Com 6 anos, atravessando a rua. Com 6 anos é quando você já tá saindo de casa, já tá brincando, já tá dando um rolê. E as crianças menores de 10 anos não conseguem avaliar a velocidade e a distâncias do veículo, velho. Putz, mano, é como se fosse um cachorro, né? O carro tá vindo e já, o carro tá longe. Quando a criança passa, o carro vai lá e bumba. Nossa, velho, extremamente complicado, né? Com 7 anos, ataque de cachorro. Ô, louco, será? Cara, que pesado isso aqui, né, meu irmão? Uma pessoa morreu com ataque de cachorro, cara. A maioria dos ataques graves vem de cães conhecidos, não de animais aleatórios. Olha só, mano, às vezes o cão quis brincar e acabou sem querer, né, matando a criança, velho. Que doideira, meu irmão. Agora com 8 anos de idade, quedas de escada. Meu irmão, vai eu falar pra minha mãe que eu quase morri caindo da escada. Ela me bate, tá ligado? Escadas causam alta taxa de lesões devido ao ângulo e ao impacto repetitivo. Mano, exatamente. Meu irmão, sinceramente, rapaziada, eu sei que eu sou meio louquinho aqui, tá ligado? Mas eu não sei se isso causou algum dano cerebral em mim, porque ela falou que eu caí do último andar e fui rolando, tá ligado? E doideira. Mas vamos para o próximo. Com 9 anos de idade, reação alérgica. Ô, louco, dá pra morrer com um negócio alérgico, mano. Não sabia dessa, não. A anafixia pode bloquear as veias aéreas em minutos sem tratamento. Ah, então às vezes a pessoa tá lá comendo de boa e do nada ela já não consegue respirar mais e bomba, tá ligado? Esse que é o importante, né, dos pais quando a criança é jovem, ver se ela tem alguma alergia, alguma coisa, pra não acontecer esse tipo de coisa, né? E com os 10 anos de idade, incêndio em casa. Mas pera aí, a criança causou incêndio ou foi incêndio sem querer? Vamos ver. Cerca de 80% das mortes por incêndio são causadas por inalação de fumaça. Ah, então a pessoa não morreu pegando fogo, e sim porque ela inalou muito gás tóxico, cara. Ou seja, eu não sei o que é pior, morrer queimado ou morrer inalando uma fumaça tóxica. Meu Deus, né? Deixa aí nos comentários que o próximo é os 11 anos de idade. Choque elétrico. Meu irmão, vou ser bem sincero pra vocês, tá? A primeira vez que eu falei pro meu pai que eu queria encostar na tomada, aí, ele como um bom pai, em vez de falar, não, Bacoque, não clica na tomada, ele falou, Bacoque, vai lá, mete o dedo. Meu irmão, eu meti o dedo. Mano, eu tomei um choque tão forte, que eu nunca mais quis chegar perto da tomada, tá ligado? Então, mano, se você quiser testar e botar seu dedo na tomada só pra ver o choque que você vai ver. Então, mano, não inventa, porque correntes de apenas 50 volts podem interromper o ritmo cardíaco. Eita, primo, meu pai quase me matou e nem sabia, né? Mas antigamente era outra época, então, mano, eu nem sei como é que eu tô vivo hoje, mano. Eu já caí da escada, já toquei na negócio e tomei o choque e eu não sei como é que tô vivo não, rapaziada. Mas vamos para o próximo, que com 12 anos, lesão em parquinho. Olha só, lesões na cabeça são responsáveis pela maioria das lesões graves relacionadas ao parquinho. Caramba, eu já brinquei muito em parquinho, rapaziada. E não só parquinho, mas também em árvore, velho. Nossa, eu lembro que eu já caí várias e várias vezes de árvore, mas tamo aqui pra contar a história, porque eu com os 13 anos, queimaduras com água quente. Meu irmão, por que você tá mexendo com água quente, cara? Líquidos quentes causam queimaduras mais rápidas do que fogo por conta do contato direto com a pele. Eita, prima, meu irmão. Eu lembro que antigamente eu gostava de mexer com fogo, mas água quente eu nunca nem brinquei. Até quando minha mãe tá cozinhando, eu nem chego perto, porque eu sei que a parada pega fogo lá e eu não gosto muito disso. Então vamos para o próximo. Com 14 anos, calor dentro do carro trancado. É o que, meu irmão? Às vezes a mãe, né, deixou o menininho lá, foi fazer as compras e deixou, e o moleque morreu de calor dentro do carro. Tá bom, mãe? Tá bom pra você, mãe? Você tá doido? A temperatura interna pode atingir níveis mortais acima de 50 graus. Caramba, cara, se for um carro embaixo do sol, ainda mais se for na minha cidade aqui, que é
40 graus todos os dias, realmente fica difícil do cara sobreviver, né? E com 15 anos, acidentes de bicicleta. Eita, rapaziada, sinceramente, eu não sei como é que eu tô vivo hoje pra contar essa hora pra vocês, cara. Porque se teve uma coisa que eu caí, foi caindo de bicicleta. Eu tentava empinar, tentava fazer chicletinho, já caí de frente, já caí de trás, já caí deslizando e fui parar no arame lá da fazenda do meu tio. Então, rapaziada, é cabuloso. E capacetes reduzem o risco de lesões na cabeça em cerca de 60%. Então, se você tem uma bike e tem um capacete, use ele. Mano, na minha época nem existia capacete pra bicicleta, então eu nunca usei, mas estamos aqui para contar a história. Mas se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário da palavra secreta que vai ser carro, rapaziada. Coloca carro nos comentários que ninguém vai entender nada e eu vou deixar coraçãozinho em todos os comentários. E vamos para o próximo, porque 16 anos, queda de altura. Eu vou nem comentar mais, cara, porque eu quase morri sempre aqui, tá ligado? Quedas continuam sendo uma das causas mais comuns de acidentes. Mano, já caí de árvore, eu subi muro, já caí. Tamo aí pra contar a história, só tenham muito cuidado. E com 17 anos, eita, caminhando sozinho à noite. Olha só pra rapaziada de 17 anos que acha que já é adulto, vai caminhar à noite, ó, e senta na banana, ó. O risco de crimes aumenta significativamente em locais com baixa visibilidade e isolamento. Pior que meu pai sempre avisou eu. Falou, Bacoque, nunca saia de noite, porque pode dar ruim pra você. Mesmo você sendo um homem, afins, né, cara, ainda corre esse perigo dos caras querem meter o louco, o homem do saco vir atrás de você, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Com 18 anos, a morte mais comum é intoxicação alcoólica. Vai, papai, toma. Quer beber? Quer encher a cara? Quer ir pra festinha? Toma. Aí vai ver, morreu de intoxicação alcoólica. Que nem eu falo pra vocês, rapaziada. Eu não recomendo que vocês bebam. A nova geração que tá vindo aí é a geração fitness, de galera da academia. Então o máximo que você pode tomar é uma creatina com pré-treino, fechou? Porque o nível de álcool no sangue acima de um certo limite pode causar parada respiratória. Então, meu irmão, não quero beber. Além do bagulho ser ruim, ainda você pode morrer. Então não compensa, não faça isso com 18 anos, porque com 19 anos você pode morrer com encontros com estranhos online. Olha só, rapaziadinha que quer desenrolar no Tinder, quer desenrolar nos aplicativos aí, ó, chega lá, tô achando que é uma menina e é um cara, tá ligado? Então não compensa, meu irmão. Encontrar estranhos aumenta o risco de agressão ou sequestro, né? Cara, não tem problema de você usar esses aplicativos, mas você não vai querer, no primeiro encontro, ir lá na casa da mina, lá não sei na onde, tá ligado? Marca o primeiro encontro no shopping, né? Numa biblioteca, numa escola aí que você conhece, pá, bagulho, lugar público, beleza. Mas aí você querer encontrar a mina lá no Campo Fudel do Judas, aí fica complicado, né? Então vamos para o próximo. Com 20 anos, a morte mais comum, consumo excessivo de bebidas energéticas, rapaziada. Calma aí que esse é um assunto complicado, cara. Altas doses de cafeína ligadas a problemas no ritmo cardíaco. Rapaziada, quem tem problema cardíaco não é muito bom ficar tomando café. Mas vamos pro próximo aqui, eu vou fingir que eu não tomo energético, tá, rapaziada? Não tome energético. E vamos para o próximo, porque com 20 anos, morrer de overdose de drogas, mano. Olha só que pesadíssimo, cara. Misturar substâncias aumenta o risco de overdose devido à imprevisibilidade do corpo, cara. Rapaziada, que nem eu falei, não beba e não use drogas. Bacoque, mas posso beber energético? Pô, energéticozinho ali, uma vez na semana, você não vai morrer, tá ligado? Mas drogas, rapaziada, olha só o nível, mano. Se você tomar muito, você pode ter uma overdose. Então, rapaziada, simplesmente não compensa, porque com 22 anos, excesso de velocidade, você compra aquele seu primeiro carro, tu tira a sua carteira e tu quer meter o louco, vai sentar na banana também, ó. Dobra a velocidade, aumenta a energia do impacto de colisão em 4 vezes, meu irmão. Você vai querer desbaratinar, vai querer aumentar a velocidade e bomba. E com 23 anos, negligência no estilo de vida. Ô, louco, rapaziada. Tem um gordinho ali, ó. Hábitos não saudáveis causam a maioria das mortes evitáveis em todo o mundo. Ou seja, cara, se tu é gordinho, tá um pouquinho acima do peso, mano, você ainda tem tempo, cara. Vai se alimentar bem, vai pra academia. Bacoque, não tem uma academia, vai fazer uma calistenia, vai fazer um bagulho da hora pra ficar no shape, rapaziada. Não só pela saúde, mas pra ficar bonitão também, tá ligado? Naquele pique. Então vamos para o próximo, que com 24 anos, crise de saúde mental. Putz, cara, isso aqui é complicado e não tem muito o que fazer. Você só tem que ter, né, a mentalidade forte e não querer meter o louco, né? Suicídio está entre as principais causas de morte entre os jovens. Pô, isso aqui é muito triste. Então, cara, se você precisa de ajuda, vai atrás de ajuda, fala com seus amigos, fala com seus pais, fala com seus diretores, o quanto antes que esses pensamentos comecem a chegar até você, e tenha um pensamento positivo, né, cara? A vida são feitas de ciclos e fases, né, cara? Então, se você tá numa fase ruim, pode ficar tranquilo que talvez possa piorar e depois lá na frente pode vir uma parada boa. Então, mano, confie em Deus que tudo vai dar certo. Então, vamos para o próximo. E com 25 anos, violência homicida. Cara, que trem doido que é esse? A violência é responsável por uma grande porcentagem de mortes entre jovens. Putz, cara, essa é uma parada também que não compensa. Eu vejo uma galera na balada querendo caçar briga, sabe? Querendo discutir. Mano, meu irmão, tu tá na balada, você tem que curtir, pegar as minas, conhecer gente, se divertir, beber um pouquinho ali pra ficar na moral. Não ficar enchendo o saco
saco dos outros, querer arrumar briga, cara. Não tem coisa pior do que arrumar treta na balada e acabar com... Mano, o dia era pra ser um dia incrível e por causa de um ou dois ali que quis pagar de fodão, o cara morre, tá ligado? Simplesmente... vai conhecer Papai do Céu. Então, rapaziada, se você tem aquele amigo que quer pagar de bonzão, irmão, não cola nesse cara, porque ele só vai trazer coisa ruim pra você. Então, vamos para o próximo aqui com 28 anos. Animal ou inseto é o que, rapaziada? Pra quem não tá ligado, eu odeio aranhas e cobras. Mano, o quanto mais longe eu tiver desses bichos, melhor ainda. Veneno ou alergia pode desencadear reações fatais em minutos, por isso que não compensa, rapaziada. Viu uma cobra, viu uma aranha, sai de perto o mais rápido possível, porque você não quer morrer, tá ligado? Com 30 anos, morrer de pneumonia, meu irmão. Pneumonia não é uma doença de boa, cara. Pneumonia mais mata de 2 milhões de pessoas no mundo a cada... Caramba, rapaziada, pneumonia é pesado. Ainda mais se você tivesse os 30 anos, cara. Que interessante, não sabia dessa não. Vou até pesquisar mais sobre isso, porque com 33 anos você pode morrer com hipertensão. O que é hipertensão? É não passa o sangue? A hipertensão afeta mais de 1 bilhão de pessoas, muitas vezes, não sei o que, mas ok, tudo bem. Com 35 anos, ataque cardíaco. Caramba, com 35 anos você já pode morrer de ataque cardíaco, cara. Não fazia a mínima ideia, porque pra mim 30 anos já é muito novo, tá ligado? 35 anos morrer de ataque cardíaco é porque tu fez alguma coisa da tua vida muito errada aí, tá ligado? A maioria dos ataques cardíacos ocorre devido ao acúmulo de placas que bloqueiam. Eita, pelo ok. Com 37 anos, consumo diário de álcool. É, rapaziadinha que bate ponto lá no bar, tá ligado? Esses caras aí que bate ponto. Um dia esses caras vão morrer, velho. Uma hora a conta chega, tá ligado? O consumo prolongado de álcool leva a cirrose hepática. Ou seja, não é nem mais overdose, é cirrose hepática de tomar muito álcool, tá ligado? Por isso que eu falo pra vocês, cara, além de ser ruim, é uma parada que talvez possa te viciar, né? Aquela sensação, aquela vibe, e que você pode acabar virando esses caras que bate ponto no bar que simplesmente não compensa, você simplesmente vai morrer mais rápido, tá ligado? E com 40 anos, a morte mais comum é câncer de pulmão, meu irmão, tá preula? O tabagismo, aí ó. O tabagismo é responsável pela maioria das mortes por câncer de pulmão. Ah, Bacoque, o que é tabagismo? Aqui, ó. A marihuana, tá entendendo? Aquele vapezinho, aquele pendrivezinho. Essa parada aí mesmo, rapaziada. Não use isso. E fuja das pessoas que querem te influenciar a fumar. Porque quem usa isso é fracassado, rapaziada. Você não vai ver ninguém que tem sucesso usando essas paradas, tá ligado? Então aí, ó. Tá, já pensou? Você usa a sua adolescência inteira lá. Ai, 20 anos, 23, chega uns 40 anos. Bumba, morre de câncer de pulmão porque tava fumando um pendrive pra ser legal. Então, rapaziada, não brise nessas paradas e vamos pro próximo, porque com 44 anos você pode ter uma doença renal. Eita, a doença renal é frequentemente detectada tardiamente quando o dano já está feito. Meu irmão, o que é uma doença renal? É uma parada... Não é não, eu não sei, mas vamos para o próximo com 48 anos, diabetes. Aqui, meu irmão, mano, esse aqui é um vídeo pra eu bater na tecla pra rapaziada ser saudável, tá ligado? Mais de 500 milhões de pessoas vivem com diabetes no todo mundo porque não tem alimentação saudável, não faz uma academia. Então, rapaziada, uma coisa que vai ajustar muito a sua vida é entrando pra academia. Você vai começar a dormir bem, vai começar a comer bem e ainda vai ficar no shape, cara. Só tem benefício, tá ligado? Porque com 50 anos, a morte mais comum é o AVC. Cara, aqui, infelizmente, as mortes daqui pra frente não vai ter muito o que fazer, você vai ficar velho e é isso. O AVC é a segunda principal causa de morte no mundo, tá? Preula, meu irmão. E o AVC também, acho que não tem muito o que fazer. A pessoa simplesmente teve um AVC, tá ligado? Claro que ela pode evitar isso, tendo uma vida, um estilo de vida saudável, mas eu acho que não tem muito o que fazer, né? Porque com 52 anos, fraturas ósseas. Nossa, rapaziada que fica o dia inteiro tomando coca aí, ó. Talvez isso possa acontecer, né? Ossos frágeis quebram facilmente, levando a complicações graves na terceira idade. Eida, preula, 56 anos, o célula estomacal é o quê? Os células não tratadas podem sangrar interminavelmente, levando à morte. E com 60 anos, doença de Alzheimer. Nossa, velho, a minha bisa teve esse Alzheimer e acho que é uma das piores doenças que pode ter no mundo, tá ligado? O Alzheimer afeta milhões, causando perda progressiva de memória e danos cerebrais. Bacoque, como eu posso evitar ter Alzheimer, né, cara? Segundo estudos aí, é leitura. Você lê qualquer tipo de livro, se manter usando o seu cérebro, né, fazendo palavras cruzadas e assim vai, né, mas infelizmente a minha bisa acabou morrendo disso, doença de Alzheimer. Acho que ela também pegou um pouquinho de Covid, então tudo misturou, foi bem paia e é importante, né, trabalha o seu cérebro como músculo, não adianta nada você ir pra academia e não ler nenhum livro, né, eu não sei, putz, é que eu não vou mostrar meu quarto aqui, cara, aqui é tipo o meu cantinho da bagunça, mas ali em cima eu tenho alguns livros, né, quem sabe eu posto uma foto aí, mas pô, eu leio bastante, é importante também
também vocês lerem. Além de treinar o músculo, você treina o músculo do cérebro, que é um dos mais importantes. Não adianta nada ficar shapeadão e ser burro de cabeça, porque com 65 anos, as pessoas que morrem é de HIV e AIDS. Ih, rapaziada safadinha aí metendo louco, ó. O HIV enfraquece a imunidade, tornando infecções comuns potencialmente. Ok, com 70 anos, queda ao caminhar. Meu irmão, aqui bateu a velhice, você vai morrer com praticamente qualquer coisa, né? Quedas são a principal causa de morte por lesões entre idosos. Então, se você é idoso, tome cuidado. E com 75 anos, idade avançada, a maioria das mortes ocorre devido à falência natural dos órgãos. Ou seja, você pode morrer com 75 anos só por você ser velho e fé em Deus, tá ligado? Hoje nós iremos ver as coisas mais assustadoras que podem acontecer com você às 3 horas da manhã. Pra quem não sabe, às 3 horas da manhã é pra ser o horário do Capirox. Começando com o celular vibrando do nada. Você checa e não tem nenhuma mensagem e nenhuma chamada perdida. O que tu faz? Tu não faz, tá ligado? Eu não sei se isso acontece com você, mas toda vez que eu vou dormir mais tarde e acabo tomando muita água, é de lei, eu consigo acordar nas exatas 3 horas da manhã. Aí eu fico me perguntando, será que vale a pena eu levantar na cama pra ir no banheiro ou se compensa fazer xixi na cama? Brincadeiras à parte, mas eu geralmente levanto e vou lá. E qual é a primeira coisa que a gente pega? Exato, é o nosso celular. E eu não vou mentir pra vocês, toda vez que eu pego meu celular de noite, tem uma notificação do WhatsApp que ele fica falando, você tem mensagens não lidas. E quando eu clico, mano, não tem nenhuma mensagem no meu WhatsApp. Aí eu fico te perguntando, quem que é esse safado que tá me mandando notificação à meia-noite? Eu não sei, mas 75% das pessoas já experimentaram isso. Mas se isso já aconteceu com você, escreva aí nos comentários, porque a gente está apenas começando. Gatos olhando fixamente para o local. Meu irmão, eu morro de medo desse trem, porque eu tenho um cachorro e às vezes ele fica olhando pro teto assim, ó, latindo pro nada, tá ligado? O gato observa algo invisível com os olhos fixos no canto escuro. Não, meu irmão, eu não quero nem saber disso aqui, ó. 73% já experimentaram isso. E vamos para o próximo. Rachadura de plástico. É o que? Você ouve um rangido de plástico, talvez vindo da cozinha ou debaixo da sua cama, cara. Irmão, eu faço esses vídeos, meu parceiro, eu fico todo arrepiado aqui de medo, tá ligado? Mas é estranho como sempre as sacolas ou essas garrafas PET, elas gostam de desinflar quando tá 3 horas da manhã. É bizarro, porque, tipo assim, você amassa, aí você bota na geladeira, do nada ela e faz esse barulhão na cozinha, tá ligado? Eu não sei qual é a explicação disso, então vamos para o próximo. Alexa falando sozinha de noite. Meu irmão, se eu tivesse uma Alexa e ela falasse sozinha comigo, pode ter certeza que ela já tava no lixão ali, na fila pra ser reciclada, tá ligado? Alexa diz de repente, boa noite, sai de mim, meu irmão. Embora você não tenha falado nada, cara, exatamente. Eu sei que ela tem a inteligência, que sabe quando é noite, sabe quando você tá dormindo, mas, meu irmão, ela falar automaticamente sozinho, meu parceiro, e 70% das pessoas já experimentaram isso, cara. Deixa aí nos comentários se você tem uma Alexa e já aconteceu isso com você. Luzes piscando. Geralmente a energia tem uma explicação, né? Que às vezes tem uma queda de energia e a luz começa a piscar e o bagulho louco. As lâmpadas piscam em ritmo, como se alguém tivesse digitando um código Morse. Meu Deus do céu, meu irmão. Se minha luz começar a piscar igual código Morse, pode ter certeza que eu vou arrumar outra luz ou outra casa, tá ligado? E 68% das pessoas já experimentaram isso, ok. Água pingando. Meu irmão, tem um meme aí que os fantasmas, eles, como eles não conseguem falar com a gente, eles fazem esses pequenos movimentos, né? Que é tipo ligar uma torneira, ranger uma porta. Ah, cara, só falar desses trem eu já vou ficando maluco, tá ligado? A pia começa a pingar, embora você tenha fechado bem antes. Exato, mas é tudo lenda urbana e 66% das pessoas já experimentaram isso. Lanterna na janela. Meu irmão, eu dificilmente olho pra minha janela quando tá de noite, tá ligado? Você vê uma luz fraca se movendo perto da janela ou do seu quintal. Cara, quem deve morar em fazenda deve acontecer cada coisa bizarra e 63% já experimentaram isso. Paralisia do sono, meu irmão, acontece direto comigo, mas as minhas paralisias do sono são bem de boas. Eu já vi alguns relatos aí que as pessoas veem uns monstros muito loucos, né? Você acorda congelado, olhos abertos e algo parado perto da sua cama. Cara, exatamente. Só que, pô, Bacoque, por que suas paralisias do sono são de boa? Porque, família, eu não assisto filme de terror. Eu não jogo jogo de terror. Mano, eu não vejo nada, nem que seja minimamente de terror. Mano, pra vocês terem uma noção, só de eu estar lendo essas porra aqui, eu já fico com um cagaço, tá ligado? Então por isso que eu nem vou assistir os filmes de terror. E toda vez que quando eu tenho a paralisia do sono, eu não consigo imaginar nada. Porque eu não tenho essas imagens na minha mente. É que nem os filmes de Alien. Por que existe um Alien? Porque alguém imaginou um Alien lá e você sonhou com um Alien porque você viu um Alien lá no filme. Então se eu não assisto um filme de terror, não tem como eu ver esses monstros no meu sonho, na minha paralisia
do sonho porque eu não consigo imaginar, que querendo ou não, é a nossa cabeça criando os bagulhos, pelo menos eu acho que é, né? É a nossa cabeça imaginando uns monstros ali, imaginando os bagulhos, só que o que acontece quando você não vê filme, não consegue criar um monstro? Não acontece nada, tá ligado? E é isso que são as minhas paralisias do sono. Geralmente eu percebo qual que é o gatilho, né, que faz a minha paralisia do sono. É quando eu acordo e meio que volto a dormir mais sonolento e tem uma luz na minha cara. Quando tem uma luz na minha cara, eu tenho certeza que vai ter uma paralisia do sono, porque eu não sei porquê. Simplesmente eu não sei. Eu meio que tô dormindo assim, aí eu acordo, aí eu vejo que tem uma grande feixe de luz na minha cara, aí eu falo, tá, lascou, tô na paralisia do sono. Aí geralmente eu faço umas 5 respiração, né? Faço uma respiração assim, aí eu começo a me mexer, claro, fico respirando, né? Mano, é pique Demon Slayer, é literalmente Demon Slayer. Quando eu caio na paralisia do sono, eu faço uma respiração lá, literalmente essa, aí eu consigo acordar, tá ligado? Eu não sei explicar o porquê, porque na minhas não tem monstros, das outras pessoas tem, mas eu acho que essa é uma boa explicação. Eu não assisto filme de terror, eu não vejo nada de terror, e as últimas coisas de terror que eu tô vendo é fazer esses vídeos de terror, tá ligado? Porque eu sei que a galera gosta e eu tô fazendo aqui porque dá view, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Câmera do celular ligada. Como assim a câmera ligada? Sua câmera frontal liga sozinha gravando o quarto escuro. Meu Deus do céu, esse trem nunca aconteceu comigo não, espero que com vocês também. Gritos ao longe, nossa cara, essa aqui é uma sensação bizarra, porque você não sabe se você faz alguma coisa ou se você só fica ouvindo, aí quando vem o silêncio você fica tipo assim, e agora? Será que alguém morreu? Será que aconteceu alguma coisa bizarra? Mas às vezes é nada, tá ligado? Você ouve gritos do lado de fora e em seguida eles ficam no silêncio total. Cara, exatamente. Batida e corrida. Alguém bate forte uma vez e os passos desaparecem na rua. Ah, mas deve ser trollagem das gurizadas, tá ligado? Olhos de uma pintura. Cara, ainda bem que na minha casa não tem pintura de pessoas. Os olhos de uma pintura parecem se mover quando você se passa por perto. É, algumas pinturas têm esse efeito, mas imagina só, você tá de noite, você olha uma pintura e o olho dela tá te seguindo. Cara, sai de mim, mano, você tá doido. Porta ligeiramente aberta. Mano, isso aqui é cabuloso. Você tem certeza de que fechou, mas agora está aberta a alguns centímetros. Eu não sei porquê, mas às vezes eu tenho a sensação de que minha porta está sendo aberta e ela está um pouquinho entreaberta. Aí toda vez quando eu dar essa sensação, eu não sei se vocês são assim, irmão, eu meto o louco, já tiro o cobertor e já vou lá ver. Aí quando eu vou ver, bumba, a porta tá fechada normal. Aí eu falei, caramba, velho, olha como que meu cérebro é louco, ele tá criando como se a porta tivesse aberta, criou o som e não sei o que, eu fui ver, a porta tava fechadinha. Mas eu lembro que esse dia foi bizarro, mano, eu realmente achei que a porta estava aberta e eu só sei que eu pulei da cama e falei, não, o negócio é o seguinte, tem alguém aí, e não, tava fechadinha completamente, e depois eu fiquei pensando, mano, eu sou muito maluco, tá ligado? Mas tudo bem, vamos para o deixa aí nos comentários, cara, eu não quero ser maluco sozinho, não, se isso já aconteceu com vocês aí. Luzes da cozinha, tá, isso aqui é cabuloso, tá ligado? Você tem certeza que desligou, mas elas acenderam de novo. Aqui em casa, como eu moro numa família, tem minha irmã, tem meus pais, direto quando eu desligo e volto pra olhar e tá ligado, eu falo, mas rapaz, mas o que aconteceu aqui? No outro dia eu descubro que foi minha irmã ou alguém da minha família que foi lá e deixou ligada. E quando não é ninguém da minha família, a gente bota a culpa no cachorro e é isso, nós dormimos felizes assim e vamos pra cima, tá ligado? Entrega de pizza errado. Como assim? Alguém bate na porta e diz o seu nome, mas você nunca nem pediu a pizza, cara. Irmão, fica a pergunta, você aceita ou recusa a pizza? O certo é recusar, né? A gente não pediu, mas é uma pizza quentinha esperando você pra comer, cara. Eu não faço ideia o que eu faria, deixa aí nos comentários. Copo cai. Um copo cai repetidamente da mesa sem vibração ou vento. Meu irmão, é alguma lei da física que pode explicar isso daí. Pegada digital. Olha que tranquilo. A galeria do seu celular tem capturas de tela que você nunca tirou. Ô louco, meu irmão, aí já é bug do sistema, tá ligado? Pacote desconhecido, meu irmão, é o mesmo esquema da pizza. Uma caixa está na sua porta sem etiqueta, mas ainda quente com o toque da pessoa que deixou lá. Meu irmão, como é que você abre esse trem se você não sabe se é uma bomba explosiva? Cara, se não tem meu nome na caixa, eu não abro, mas se tiver meu nome, cara, não vai ter como, eu vou ter que abrir, tá ligado? Câmera da porta da frente, o aplicativo de segurança mostra alguém parado por 5 minutos sem se mover. Eu vou ser sincero com vocês, cara, aqui em casa, nós resolvemos esse assunto em 5 minutos também. Pega a escopeta, mira pro cara, se ele não se movimentar, é porque tem que atirar, sacanagem, brincadeiras à parte. Mas, pô, deixa aí nos comentários, mano, quando você tá indo pro seu quarto e escuta um barulho, você vai conferir ou você finge que nada aconteceu e vai pro seu quarto? Essa é uma pergunta que poucas pessoas sabem a resposta, cara. Eu lembro que eu tinha um amigo que quando ele ouvia o barulho, ele ia verificar o barulho, meu irmão. Eu falei, meu irmão, você é corajoso demais, cara, porque eu só largava a mão e voltava pro meu quarto e fingia que meu cachorro que fez o barulho e é nóis, tá ligado? Passos lentos e pesados se movendo acima de você, mas você mora sozinho. Nossa, meu irmão, eu não quero nem imaginar esse trem aqui, então vamos para o próximo. Nome sussurrado, esse aqui é cabuloso. Você ouve claramente o seu nome sussurrado, mas
mas não há ninguém em casa. Uma vez na paralisia do sono, eu tava lá no sofá da minha casa e aquele mesmo esquema, tava de tarde, tava uma flechinha de luz na minha cara e eu não sei o que aconteceu, deu a paralisia do sono, eu acordei e eu tava tendo a sensação que a minha mãe estava me chamando. E meu irmão, quando a minha mãe me chama uma vez, ela já tá brava, mas quando ela começa a chamar várias e várias vezes, eu sei que ela já tá querendo me matar, tá ligado? Então eu tava tipo assim, caramba, eu tô paralisado e eu não consigo me mover e eu fiquei maluco. Aí eu lembro que quando eu acordei, não tinha ninguém em casa. E tipo assim, foi uma sensação de como se ela estivesse lá me chamando, gritando. E eu tipo assim, meu irmão, não tem ninguém em casa. Que doideira. Depois desse dia aí, mano, eu fiquei cabreiro com essas paralisias do sono. Mas eu acho que essa foi uma das paralisias mais pesadas que eu tive. Só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Que eu sonhei com a minha mãe me chamando. Uma van do lado de fora da sua casa. Meu irmão, isso aqui já é espionagem. Uma van branca estacionando todas as noites perto da sua casa por uma semana. Pode chamar a polícia que isso aqui já é esquisito. Alarmes de carro. Isso aqui é de boa, que é apenas um bandido roubando o seu carro, tá ligado? Todos os alarmes de carro do lado de fora disparam ao mesmo tempo, depois param junto. Tá, isso aqui é extremamente cabuloso e 30% das pessoas já experimentaram isso, ok. Recebendo mensagens desconhecidas. Um número aleatório envia uma mensagem. Saia, estou te esperando. Sai de mim, ainda mais receber um trem desse 3 horas da manhã. Maçaneta da porta. A maçaneta da porta se move apenas uma vez, lenta e cuidadosamente, meu irmão. E quando tu abre a porta, não tem ninguém do outro lado. Isso aí não tem jeito. Aplicativo instalado. O novo aplicativo aparece no seu telefone que você nunca baixou. Isso aqui deve ser vírus. Sugestão de pesquisa. Você digitou estou. Ele completa automaticamente estou sendo observado. É o quê? Na moral, eu vou fazer o teste aqui, ó. E vou escrever só estou pra ver o que tem, ó. Estou... de boa, ó. Não sei se vai aparecer, né? Estou de férias, estou contigo, estou à disposição, estou cansado, chefe. Estourou, estou apaixonado, estou contigo, letra, estou sozinho, livro outra vez, estou de folga. É isso que aparece pra mim. Digite aí pra vocês quando você digite estou às 3 horas da manhã. Mas é claro que eu não tô escrevendo às 3 horas da manhã e eu nem quero fazer esse teste. Mas se você estiver assistindo aí às 3 horas da manhã, faça esse teste e deixe aí nos comentários se você sobreviveu, fechou? Voz no banheiro, meu irmão, eu odeio essas histórias do banheiro, porque eu toda hora vou ter que ir no banheiro, tá ligado? Então, ficar ouvindo essas historinhas mequetrefe, mano, eu odeio. Você ouve um zumbido dentro do banheiro e as luzes já estão acesas. Provavelmente alguém da sua família tomando banho. Pegadas na poeira. As pegadas frescas aparecem no chão descalço e não as suas. Meu irmão, se tu mora sozinho e tá vendo pegada no chão, vaza fora dessa casa. Batida aleatória. Alguém bate 3 vezes e depois segue um silêncio total. Mas aí o que você faz? Você tem que ir lá atender, né, meu irmão? Aí só vai ser cabuloso se não tiver ninguém. Rachaduras no teto. Você ouve um leve estalo acima, como se algo estivesse se movendo no teto. Mano, isso aqui também é cabuloso, já vou para o próximo. Policiais confirmaram chamadas silenciosas para o 911 vindas da sua casa às 3 horas da manhã. Tá, isso aqui é extremamente raro e nunca aconteceu comigo e espero que não tenha acontecido com ninguém também. Problema das 3 e 3 horas da manhã. Todos os relógios digitais dos cômodos congelam às 3 e 3 horas da manhã. Quem tiver acordado às 3 e 3, faça um teste aí. Som de choro de bebê. Um bebê chorando no lado de fora da sua casa, mas não há nenhum bebê por perto. Sai de mim, meu parceiro. Olhos na janela. 2 olhos brilhantes aparecem no lado de fora da sua janela, na altura de um ser humano. Graças a Deus que meu quarto é no 2º andar e é impossível que tenha olhos. E se alguma vez tiver... Rapaz, eu acho que eu tô lascado, tá ligado? Mas ainda bem que minha janela tem grade também, então que se lasque esse bicho lá pra fora. Reflexo no espelho. Meu irmão, tem umas experiências de ficar olhando pro espelho que é cabuloso. Você se move, mas o seu reflexo permanece imóvel por um segundo. Cara, já pensou? Tu move, aí a sua sombra tem um delay no espelho. Cara, sai de mim. Você tem que estar muito chapado no sono pra você acontecer essas paradas. Escadas rangendo. Uma escada range uma vez, seguida por um leve arrastar de pés. Ok, às vezes é só a madeira antiga rangendo, tá ligado? Foto recebida. Você recebe uma foto sua tirada há minutos atrás, tá? Isso aqui é extremamente bizarro e até tem um meme, né, no Roblox que tem um bichão que fica tirando foto do cara, né? Mas isso só acontece dentro do Roblox. Estranho na garagem. É o quê? Você encontra um homem desconhecido dormindo em seu carro, sorrindo calmamente. E tá aqui as soluções de todos os problemas. Você acha que era algum fantasma, algum monstro e só era um mendigo invadindo a sua casa. Hoje vamos analisar coisas assustadoras que você nunca deve ignorar.
ignorar. E se você ignorar, coisas ruins podem acabar acontecendo. Esse vídeo realmente pode salvar a sua vida. Então assista ele até o final para sobreviver. 95% sabem que quando ver um metal caindo de um avião, deve-se alertar a tripulação imediatamente e apertar o cinto de segurança para um pouso brusco. Meu irmão, e se a asa do avião estiver caindo? Aí você tá lascado, pai. Reza o Pai Nosso aí, vamos para o próximo. 75% das pessoas sabem que se sua campainha tocar às 4 horas da manhã, isso pode ser um ladrão ou um perseguidor. Ligue imediatamente para a polícia e não abra a porta. Ou pode ser a sua irmã chegando de uma festa bêbada, tá ligado? Mas eu acho que eu não ligaria pra polícia não. Geralmente, quando eu vou atender a porta, eu olho pela janela primeiro pra saber quem é. Aí sim eu abro a porta, né? Mas vai que você mora num apartamento e não tem aquele olhinho mágico. Aí realmente é meio suspeito abrir a porta às 4 horas da manhã. 70% sabe que sentir o cheiro de torrada aleatoriamente é perigoso. Mas por quê? Cheiros fantasmas são um sinal comum de derrame. É o quê? Fique atento aos outros sintomas. Ou tu vai ter um derrame, ou é só sua mãe fazendo um café da manhã, tá ligado? Calma aí também. 68% sabem que cachorro espumando pela boca é extremamente perigoso. Isso pode ser raiva. Mantenha-se bem longe do cachorro, pois ele pode mordê-lo de repente. E pra quem não sabe, raiva não tem cura e ela pode te matar se você não tratar os sintomas. Então muito cuidado quando você for brincar com aquele cachorrinho na rua, porque ele pode simplesmente passar uma raiva e você pode morrer. 60% sabem que quando os pássaros voam repetidamente das árvores, isso pode sugerir que há perigo por perto, como um predador perto de você. Você tá doido, cara? Ainda bem que eu não tenho muito costume de andar em floresta, mas já fica a dica aí, cara. Vai que você é um aventureiro e gosta de estar nesses ambientes aí. Você vê os pássaros voando, filho, sai correndo, que é no mínimo uma onça, um tigre pintado atrás de você. 58% sabem o que fazer quando a sua cama começar a tremer, cara. Ah, isso pode ser um terremoto. Abrigue-se embaixo de uma mesa, se estiver dentro de casa, ou um espaço aberto ao ar livre. É, mano, se eu estiver dentro de casa e puder sair, meu parceiro, a primeira coisa que eu vou fazer é sair correndo de casa, porque vai que o terremoto é forte e destrói minha casa, tá ligado? Então eu vou ficar lá fora, pegar os PC, levar meus trem aqui que eu preciso e fé em Deus. 55% sabem o significado de uma nova pinta aparecendo na sua pele. Meu irmão, eu acho que eu não tô sabendo de nada desse vídeo aqui. Isso pode ser um sinal de câncer. Se continuar crescendo, consulte um médico o mais rápido possível. Eita, prila, mano, preste atenção nas pintas que estão surgindo em você. 53% sabe o significado quando a água está recuando da costa. É a famosa tsunami vindo. 50% sabe o significado de movimentação de tropas militares, cara. Isso pode sugerir que uma guerra está próxima. Calma aí, cara. Prepare-se para lutar ou fugir, irmão. Deixa nos comentários o que você faria se começasse uma guerra, mano. Sinceramente, eu acho que eu fugiria, cara. Eu malemar consigo correr 5 km. Imagina lutar numa guerra, tá ligado? 46% sabe o significado de namorada ver o melhor amigo mais do que você, cara. Até nesse vídeo não sobrou nada pro Betinha, meu irmão. Aproximadamente 30% das pessoas casadas admitem trair. E eu tomei um hate no meu último vídeo quando eu dei a minha opinião, que eu falei, mano, que a minha namorada, ela não vai ter melhor amigo por causa desses aqui, cara. Se você aceita a sua namorada ter melhor amiguinho, que fica dando rolê com o melhor amigo, meu irmão, não vai ser eu que vai te dar essa notícia. O vídeo já tá te dando, eu estou te dando essa notícia. Então, meu irmão, só cuidado quando a notícia chegar, tá ligado? 42% sabe o significado de entrar em um cômodo e esquecer o porquê. Como assim, meu irmão? Isso pode ser um sinal de monóxido de carbono. Respire ar fresco imediatamente. Ah, às vezes, tipo assim, um cara te capturou e você não entendeu porque que do nada você spawnou num quarto aleatório. Então, provavelmente você foi meio que envenenado pelo monóxido de carbono ali e vai respirar ar fresco, cara. Claro, se você não foi capturado, né? Se você foi capturado, você tá lascado. Mas vamos para o próximo. 40% sabe o significado de nuvens em forma de funil. Obviamente, um tornado, né, meu parceiro? Então, pula fora. 38% sabe o significado de sombras escuras sobre as ondas. Se você acha que viu uma sombra debaixo d'água, pode ser um tubarão te seguindo, meu parceiro. Quando você vê essa sombra, só vai ser a sombra da boca dele te abocanhando, tá ligado? Então, fiquem espertos nas praias. 37% sabe o significado de barulhos dentro da parede. Provavelmente são ratos ou calmodongos, mas e aí? Ou talvez algo um pouco mais sinistro. Já pensou ter alguém morando dentro da sua parede igual os titãs? Sai de mim. 36% sabe o significado de lâmpadas piscando. Luzes piscando pode ser um sinal que houve ou está prestes a haver um corte de energia, ou talvez a lâmpada esteja prestes a queimar, né? Ou talvez esteja com mau contato também, né? Não é só queda de energia também, né? 35% sabe o significado de cheiro repentino
destino de ovo. É o cheiro de enxofre, é um sinal de atividade vulcânica e potencialmente pode ser uma erupção, mas aqui no Brasil não existe vulcões, né? Até onde eu sei. Deixa nos comentários se existe, mas eu acho que não. 33% sabe quando se ver um rato no seu jardim. Meu irmão, se eu vejo um rato no meu jardim, eu tá com 100 gatos de rua na cabeça desse rato pra ele nunca mais voltar, cara. Se você ver um, isso provavelmente significa que tem mais 100 que estão vivendo embaixo do seu assoalho. Sacanagem, mano. É porque geralmente os ratos, eles ficam escondidos nos esgotos, né? E geralmente quando ele aparece assim, ou provavelmente ele se perdeu no caminho, tá ligado? Ou provavelmente ele não só se perdeu, mas a casa dele é embaixo da sua casa, tá ligado? 31% sabe o significado de dor intensa no peito. Isso pode ser um sinal de problemas cardíacos graves. Chame uma ambulância o quanto antes. Ou ele tá sentindo pump do treino de peito, tá ligado? Ou talvez pode ser um ataque cardíaco, né? Então chame uma ambulância. 30% sabe o significado de arco-íris de cores na água. Isso geralmente é um sinal de contaminação química. Alerte as autoridades o mais rápido possível. Então às vezes a água que saiu do seu bebedouro saiu meio coloridinha assim, quer dizer que a água está contaminada. Que doideira. 29% sabe o significado quando um amigo faz uma piada sobre morrer. Eita, esse aqui eu até arrepiei, rapaziada. Se isso acontece com frequência, verifique como ele está. Pode ser algo mais sério do que você está pensando, mano. Poxa, mano, eu odeio esse tipo de brincadeira quando a pessoa fica brincando dessas piadinhas de morte, tá ligado? Não, juro pra vocês, mano, eu até arrepiei aqui, mano. Sem meme mesmo, não sei se vai pegar na câmera aí. Mas, mano, eu tô todo arrepiado, velho. Que bizarro. Vai pegar? Pegou mais ou menos. Olha aqui, mano. Tô todo arrepiado, cara. Brincadeiras assim, mano, tipo assim, não se brinca. Então, se você vê um amigo seu, um parceiro seu, que tá brincando com essas paradas de morte, mano, troca ideia com ele, fala com a família dele, ó. Ele tá fazendo umas brincadeiras meio paia, tá ligado? Pô, até deu uma bad trip aqui, mano. Não sei se vai dar pra ver aqui o tamanho do meu bíceps aqui. Será que dá pra ver que ele tá arrepiado? Não dá, né? Não dá pra ver, não. Mas tá arrepiado, velho. Caramba, que bad trip da porra, meu parceiro. Mas é isso, né? Entre em contato com os familiares pra ver se eles estão bem. E assim vai, né? 28% sabe o significado de mãos e pés dormentes. Meu irmão, eu fazia isso direto quando a aula tava chata. Eu pegava meu pé, né? Botava em cima de uma perna e fazia meu pé ficar dormente, cara. Dava um efeito mó da hora. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas parece que você não sente mais seu pé. Mas depois que quando o sangue volta, meu irmão, dá uma dor do caramba. Mas caso as suas mãos e pés estejam dormentes, isso pode ser neuropatia, que pode causar danos graves aos seus nervos ao longo do tempo. Ou seja, se sua perna e sua mão está dormente sem você fazer ela ficar dormente, tome cuidado, consulte um médico o quanto antes, né? 27% sabe o significado de pessoas suspeitas mexendo na sua bebida. Muito perigoso pra você, ó, que já começou a ir nas baladinhas, tá ligado? Tá indo curtir umas festas, porque caso você fique com confusão e dificuldade para falar, são sinais de que a sua bebida foi adulterada. E essa é a importância de você ir numa festa com seus amigos, e não amigos de festa, de baladeira, amigos de verdade, tá ligado? Eu nunca fui pra um rolê com amigos que eu conheci em festa, mano, eu sempre fui pra rolê com meus amigos de verdade, porque se desse alguma merda com ele, eu iria ajudar, e se desse merda comigo, eu tenho certeza que eles iriam me ajudar, porque a gente era meio que amigo de infância, tá ligado? E caso, se Deus quiser, não vai acontecer, você estiver meio confuso, com dificuldade pra falar, meu irmão, você tomou uma bebida batizada. 25% sabe o significado quando tem um carro te seguindo. Pra ser sincero, isso aqui é extremamente difícil, a não ser que você esteja devendo alguém, sabe? Pegou um empréstimo aí e não pagou, mas caso isso esteja acontecendo com você, continue fazendo curvas à esquerda para deixar claro que você está realmente sendo seguido. Ligue imediatamente para a polícia e não vá em direção da sua casa, tá ligado? Porque talvez ele quer saber aonde você mora pra te dar o bote. Então você vai diretamente pro postinho de polícia ali, ó, o cara já não entende nada, a polícia já vai atrás dele, cena de filme, explosão, e assim vai, tá ligado? 24% sabe o significado de mofo no teto. Meu irmão, eu nunca vi mofo no teto não, cara. Vinagre branco pode ser um bom eliminador para o mofo. Ok. 23% sabe o significado de rachaduras crescendo na parede. Ó, isso aqui é perigoso. Se você estiver preocupado com a integridade da estrutura, deve chamar um pedreiro imediatamente. 22% sabe o significado quando você se ouve um chocalho durante o acampamento. Cascavéis são encontradas em todo o continente americano. Nossa, meu irmão, tô acampando lá na América e só vem aquele... Meu parceiro, se prepara, aqui fora da sua barraca tem uma cobrinha te esperando. 20% sabem o significado dos seus sonhos. Teorias sugerem que os sonhos nos ajudam a entender memórias e emoções, e isso é verdade, tanto que eu fiz um vídeo completo explicando um monte de sonho maluco que provavelmente você deve ter tido, então assista ele depois desse vídeo, porque 19% sabe o significado de manipulação emocional. A manipulação ocorre em 4 estágios: bajulação, isolamento, desvalorização e ameaça de violência. Olha só que interessante, bajulação, ou seja, a pessoa
pessoa chega te elogiando, nossa, que cabelo bonito, que estojo legal, que mochila bonita, depois isola, pum, elogiou, isolou, vamos lá pro cantinho conversar só com ela ali no privado. E depois tem a desvalorização, aí já fala, né, pô, seu estojo é bonito, mas seus lábios são feios, né, não começa mais negócio, aí depois começa a ameaça, a violência, que é tipo assim, me dá um lápis aí, senão eu vou te bater. Aí o bagulho ficou louco. Então preste atenção nessa manipulação emocional. 18% sabe o significado da dor do umbigo. Isso pode ser um sinal de apendicite. Mas o que é apendicite, rapaziada? Você deve marcar uma consulta médica imediatamente. Eu não sei o que é apendicite, então vamos para o próximo. 16% sabe o significado de um som de batida na neve, meu parceiro. Ouvir isso é um sinal importante de que uma avalanche pode ocorrer a qualquer momento, cara. Ainda bem que aqui no Brasil não tem tantas avalanches assim, né? 15% sabe o real significado de sangue nas fezes, e isso aqui é importante principalmente para aquela pessoa que está assistindo o vídeo almoçando. Já manda aquele salve nos comentários, porque talvez você tenha comido muito corante vermelho, ou talvez você tenha câncer, meu parceiro, ou doença renal. Saiu de corante para câncer para doença renal, ou seja, se tiver sangue nas suas fezes, consulte o médico o mais rápido possível. 14% sabe o significado de manchas brancas na unha. Uai, não seria esmalte? Um sinal de deficiência mineral. Tenta consumir mais zinco e cálcio na sua dieta. Pô, rapaziada, eu roo todas as minhas unhas, então nem tem como ver se tá bom ou não, tá ligado? Então vamos para o próximo. 13,5% sabe o significado de e-mails do suporte ao cliente. É golpe, família. Evite abrir e-mails suspeitos e certamente não baixa nenhum anexo, ok? 12% sabe o significado de teias de aranhas de formato circular, rapaziada. Aranhas de teia de funil são conhecidas por esse formato de teia, assim. Mantenha-se bem longe delas. Pode ficar tranquilo que eu recebo todas as aranhas na minha casa com muito prazer e carinho e com um tiro de 12 na cabeça, meu irmão. Então vamos para o próximo, que 10% sabe o significado ouvindo uma voz que não está lá. Como assim? Se outra pessoa não ouve, isso pode ser um sinal de esquizofrenismo, mano. Calma aí, cara, eu não posso conversar comigo mesmo sozinho, não. Tá, prima, qualquer coisinha já é esquizofrenismo, já é câncer, o bagulho é doido, mano. 9% sabe o significado de conseguir levantar apenas um braço. Ô, louco, não consegui levantar um braço? Isso é um sinal revelador de que você está tendo um AVC, juntamente com dificuldade para falar. Eita! 8% sabe o significado de uma encomenda inesperada. Se você receber uma encomenda inesperada, devolva-la imediatamente para a transportadora. Mas como é que fica a minha curiosidade, meu jogador? Não, se realmente, tipo assim, tiver o nome de outra pessoa, eu devolvo. Mas se tiver todos os meus dados lá, cara, como é que fica? Provavelmente, se tivesse uma bomba lá dentro, eu morreria explodido, tá ligado? Mas vamos para o próximo. 7,5% sabe o significado do seu cartão bancário sendo recusado. Uai, não tem saldo, meu jogador. Enquanto isso acontece, verifique seu banco. Mesmo assim, por segurança, você pode ter sido hackeado, né? Às vezes o cara te hackeou, trocou sua conta e você tá lá viajando com um cartão que nem existe mais. 6% sabe o significado de uma catraca quebrada. Em casos de pânico, uma catraca quebrada pode causar um tumulto se não for consertada. Já pensou, tá na academia lá, aconteceu um tumulto lá dentro, todo mundo tem que sair. Meu irmão, se a catraca tiver quebrada, pode ter certeza que os bodybuilders vão tirar na mão a catraca do chão, tá ligado? 5% sabe o significado de pinturas derretendo. Olha só, é um sinal de calor extremo e você deve evitar inalar esses vapores, né? Dependendo da arte da pintura ali, às vezes é pintado com óleo, às vezes é pintado com gasolina, às vezes é pintado com veneno, né? Então vai que você acaba inalando essas paradas que não faz bem pra saúde, né? 4% sabe o significado de visão embaçada repetidamente. Isso é conhecido como a áurea da enxaqueca. É o quê? A dor de cabeça começa depois que a áurea desaparece. E, mano, isso realmente já aconteceu comigo, tá ligado? Geralmente lá no finalzinho do dia, lá pelas 5, 6 horas da tarde, eu começo a ver meio bugado. Mas eu achava que era porque eu já tava cansado, tá ligado? Não que estava vindo uma dor de cabeça. Então, a próxima vez que eu começar a ver embaçado, já vou jogar um remedinho de dor de cabeça pra dentro. E quando a dor de cabeça estiver vindo, o remédio já vai estar destruindo a dor de cabeça. E eu não vou ter dor de cabeça, cara. Na teoria, tudo é fácil, né? Mas na prática já é outra parada, né? 3,5% sabe o significado de ponto frio aleatório em uma sala. Lá vem, meu irmão. Quem sabe isso pode significar a presença de um fantasma Shotoba, meu irmão. Fantasma não existe, então vamos para o próximo. 3% sabe o significado de animais que nunca piscam, mano. Como assim? Um skinwalker? Ah, não. Um skinwalker é um tipo de bruxaria malévola que, segundo a lenda, se transforma em animais que caçam seres humanos. Meu irmão, se tu vê um skinwalker, por favor, tire uma foto e manda pra mim, cara, porque eu nunca vi esse trem. Então vamos para o próximo. 2% sabe o significado de luzes brilhantes e ondas no céu. Poderosas erupções solares que podem atingir a atmosfera do planeta. Mas o que eu vou fazer, mano? Eu só vou ficar olhando. 1% sabe o significado de um mau pressentimento. Teu pressentimento é real. E se algo parece estranho, é que provavelmente está. Então confie nos seus instintos. E esse aqui eu assino embaixo, cara. Toda vez que eu sentia um mau pressentimento de um rolê, eu não ia. Sempre dava ruim, tá ligado? Então, mano, pô, seus amigos te chamam pra
pra uma festinha mó estranha, tomar uma bebida muito louca, meu irmão, confie nos seus instintos, não tome a bebida, não vai nesses rolê maluco e fé em Deus, tá ligado? Mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, é vídeos todos os dias de curiosidade nesse mesmo formato. Já deixa aquele like, deixa aquele comentário se você vai começar a prestar atenção nessas coisas assustadoras. Mas corre aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.